Hoje temos a coluna de política com a Rosiane Carvalho, que está aqui comigo nos estúdios. Boa tarde, Rosiane, a você. Thaís Gama, boa tarde, muito obrigada por todo o apoio, é uma agonia sempre fazer essa coluna, fazer todo esse conteúdo em meio a uma eleição, acompanhando a eleição no interior e também a seca, a fumaça no estado do Amazonas. Esses dias têm sido muito pesados. Eu não aguentaria sem o apoio de todos vocês, por isso eu devo registrar aqui a gratidão ao apoio dos meus colegas aqui na Band News. Agora a gente está fazendo um complemento do Exclusiva de ontem. Ontem nós fizemos com vários especialistas, os que passaram com a gente aqui antes da primeira fase da campanha, fazendo avaliação das propostas para Manaus, o que Manaus precisava. Ontem eles detidamente analisaram os planos de governo dos candidatos que estão disputando o voto de você, que muita gente ainda não decidiu o voto. Vale muito a pena, são 2 horas de programa, mas é um programa que faz análise profundas, mais detalhadas sobre cada área. Hoje nós temos a participação da professora, educadora Alva Rosa. Ela é uma referência do movimento indígena, está em São Gabriel, com uma agenda super disputada, mas vai tirar uns 10 minutos para conversar com a gente aqui sobre as propostas dos candidatos da Prefeitura de Manaus a respeito da questão indígena. Você sabe, os nossos ouvintes também sabem, que Manaus é a cidade com maior população indígena do Brasil. Portanto, a gente precisa entender o que esses prefeitos, esses candidatos a prefeito, aliás, entendem quando fazem propostas para essa cidade, como eles enxergam a nossa cidade, ou se eles estão, mais uma vez, em seus planos de governo, impondo invisibilidade para uma parte muito significativa e muito importante da população de Manaus e do estado do Amazonas. A Alfa já está aí com a gente? Não, não estamos. Ela está, a gente não conseguiu ainda conectá-la, é isso? Podemos botar por telefone, Thiago, é possível? Vamos lá. Quer que eu ponha aqui no meu microfone? Então vamos. Rose, ontem, fazendo um apanhado do que você já disse do Exclusiva de ontem, tivemos a avaliação dos planos de governo. Algo no que você traz para a gente foi mais positivo, com notas que você disse que dava para passar ou que não davam para passar? Olha, a gente tem candidatos que estão acima da média, mas que há sérias contestações desses especialistas ouvidos por nós ontem aqui no Exclusiva, e há candidatos abaixo dessa média. A gente só vai ficar com a média final depois que a gente ouvir a Alva Rosa. Vamos ouvir também uma pessoa a respeito do tema diversidade, e na próxima segunda um programa maior, como é necessário para o tema, para avaliar a questão climática e ambiental também. Então, depois desses últimos 3 temas, e da saúde também, que a gente vai contar aí com a avaliação do Gessen Orellana, desses planos de governo. Então, tem mais 4 temas para a gente chegar a uma média final. O que eu posso adiantar é que as avaliações desses especialistas, elas já me entregaram que, na verdade, eu já tinha como expectativa, que os planos ainda estão distanciados da realidade, da necessidade da população. Nós temos aqui a Alva para ouvir também sobre a questão indígena. Oi, Alva, seja bem-vinda aqui ao Band News Difusora. Oi, Alva, você ouve a gente? A gente ainda não conseguiu ter o retorno, tem a impressão que ela está ouvindo. Oi, Alva. Oi, estou ouvindo agora. Ótimo, muito obrigada por atender a gente aqui nessa sua correria, da sua agenda, e vamos em frente. Eu queria ouvir você sobre as suas considerações a respeito dos planos de governo dos candidatos a prefeito, sobre a questão indígena. Se você quiser pontuar rapidamente um a um, se você quiser falar de forma geral, fique à vontade para essa exposição. Tá certo. Primeiramente, eu quero parabenizar, né, a Rádio FM aí, Rosiane, por esse trabalho. Isso é muito importante, porque nós estamos no ano nós estamos na democracia, e com isso a gente precisa exercer a cidadania. Então, assim, eu como indígena, né, então, militante, a gente vem trabalhando muito na implementação de políticas públicas aos povos indígenas. Eu não poderia também dar uma olhada nos planos, que para nós é crucial, porque nós, como militantes do movimento indígena, nós lutamos pelos direitos, né, na educação, na saúde, sustentabilidade, em todos os âmbitos. E verificando no geral os planos de governo aí dos nossos candidatos a prefeito, o que deu para perceber?
que nós, povos indígenas, nós não somos prioridades, entendeu? Isso é sério, para o momento que nós passamos, para o momento que os povos indígenas fazem muita diferença na vida das pessoas. E verificando, apenas 3 candidatos pontuaram, né, as palavras indígenas, entendeu? Então, aqui eu quero dizer que, por exemplo, quem apresentou alguma coisa pelos planos foi o candidato a prefeito Amon, né, que falou um pouco. Também foi o candidato Gilberto, é isso, né, do PSTU, que falou também. E o candidato Alberto Neto, é isso? Que falou um pouco dos povos indígenas que incluíram essa proposta. Os demais não incluíram nada. A gente ficou assim, meu Deus, né? Quer dizer, nesse momento tão importante que nós estamos passando por um momento difícil, onde a estiagem está grande, onde todo esse problema climático que está havendo no estado do Amazonas. Então, os povos indígenas têm são guardiões da floresta, e a gente vê como nas propostas do plano de governo nós não somos prioridades, entendeu? Então, nesse sentido, eu gostaria muito de solicitar que os nossos candidatos a prefeitos de Manaus também olhem, porque hoje a capital do estado do Amazonas tem a maior população indígena do país. Então, Manaus, isso não é uma informação, isso é dado oficial, como todos sabem. E a população indígena também em Manaus, ela faz uma grande diferença. Como a gente tem falado, não é só nas aldeias, né, que tem combatido o enfrentamento, né, do clima, mas na cidade também. E isso quando a gente verifica os planos, a gente fica assim, super triste, eu posso dizer, tá bom? Eu entendo. Então, eu gostaria muito de pedir aos candidatos que também revisem, né, e coloque, porque você está ainda na implementação, você está em campanha. E desses 3 candidatos que estão à frente de Manaus, apenas o Amon colocou. O Davi não apresenta, o Roberto Cidade não apresenta. A gente fica triste com isso, tá bom, Rosiane? Entendi, Alva. Eu compreendo, essa invisibilidade ela é muito forte. Imagina assim, a luta sempre que é para colocar a representatividade de vocês também na mídia, né, os espaços. A invisibilidade ela é um padrão e infelizmente acaba sendo também nesses planos de governo. Os que apresentaram, os que citam os indígenas, eles estão a que distância do que o movimento indígena que você participa discute a respeito das necessidades dos indígenas em área urbana? Por exemplo, o Amon, ele fala da importância de incluir a Lei 11.645. Sim, é importante, né, combater o preconceito, o racismo. É muito importante, mas nós não queremos só isso, nós queremos também políticas públicas, né? Nós queremos o melhor para a educação, para a saúde, que respeite, né? Hoje, nossos hospitais, por exemplo, aí em Manaus, eles não reconhecem as nossas culturas dos pajés, né, das raizeiras, né, dos parques, dessas dificuldades. A gente quer também que seja incluída nas políticas públicas. Já no plano de governo do Alberto e mais do Gilberto, eles citam da importância dos povos indígenas, só citam, né? A importância de valorizar a cultura dos povos indígenas, entendeu? Então, ela está muito aquém do que nós queremos. Nós queremos a efetivação das políticas públicas no âmbito da educação, que realmente respeite, né, a cultura. Nós sabemos que na cidade é completamente diferente, mas que ela seja também priorizada dentro da política pública. Por exemplo, lá na educação, efetivar de fato a política pública da educação dos povos indígenas, né? E no geral, na saúde também, efetivar e reconhecer a cultura dos povos indígenas de saúde, porque não é só na área dos remédios, mas os nossos pajés também, que eles possam estar lá dentro, que nós temos muitos, né, pajés, nós temos os nossos chás, porque hoje a gente sabe que as duas, nós precisamos dos remédios tradicionais e dos remédios não indígenas. Então, tem que fazer também, tem que ter esse reconhecimento. E é nesse sentido que nós queremos que realmente valorize, né,
as culturas dos povos indígenas assim, no geral, como política pública mesmo, tá bom, Rosiane? E é isso que eu não consegui enxergar nesses 3 candidatos que apresentaram. Nos outros nem sequer citaram, né? Infelizmente. Surpresa que não haja no plano de governo do Marcelo Ramos, que recebe aí um apoio importante, inclusive de candidaturas indígenas, que tem grande destaque na mídia, que tentou e lutou até o final por uma vice, uma mulher indígena. Eu estou surpresa que não haja nada no plano de governo dele. Alva, pode falar. Não, é isso que eu fiquei surpresa no plano de governo do Davi Almeida, que está tentando implantar uma primeira escola municipal, né, indígena, aí não apareceu nada. Do Roberto Cidade também não apareceu, e mais surpresa ainda que foi do Marcelo Ramos, né, que não apareceu nada, que eu fiz uma pesquisa, né, eu usei 2 conceitos assim cruciais, né, indígenas, depois povos indígenas, né, entendeu? Então, é isso, a gente fica triste porque realmente a gente percebe o quanto nós já somos invisíveis e com isso a gente se torna mais, a política, né, ela se torna mais difícil ainda. É por isso que hoje a gente quase não tem apoio. Então, depois que eu analisei esses planos, eu entendi a nossa dificuldade, né, nesse momento. Ainda está muito longe, nós precisamos lutar muito, então nós precisamos ter esse diálogo mais próximo desses futuros candidatos, né, ou então do atual que será eleito, mas desses 3 à frente que está aí, apenas o Amon, né, fala da 11.640, já é uma diferença já, mas nós precisamos mais, nós queremos mais. O estado que tem 15 línguas oficiais, 16 línguas oficiais, sendo 15 indígenas, ele precisaria oferecer mais a essas populações. Queria que você sintetizasse, Alva, agora aqui na minha penúltima pergunta, né? Tem uma última. Na penúltima pergunta, o que é importante para os indígenas que chegam em Manaus para que eles não sejam devastados, que eles não tenham de deixar de ser indígenas para sobreviver nessa cidade, que, enfim, trata tão mal, maltrata tanto a sua população? Pois é, então, por exemplo, nós temos que realmente fortalecer a Lei 11.745, que é a primeira, você respeitar o outro, né? E isso é crucial, entendeu? Porque no estado do Amazonas nós temos 65 povos indígenas, e lá em Manaus tem mais de 35 povos indígenas, quase 40, porque é uma capital do estado. Então, o que eu posso dizer? É necessário nós termos uma política pública, de fato, lá. Então, a primeira coisa realmente é respeitar o outro que chega. E aqui eu não quero falar só dos povos indígenas, mas de todos os povos, né, que chegam de outros estados, de outro país, né, para a gente não sofrer esse preconceito. E o segundo ponto, né, que a gente quer realmente que efetive as políticas públicas. E nós, indígenas, já estamos aí no município de Manaus. Então, é necessário realmente ter algo de fato, entendeu? Lógico que a reivindicação dos povos indígenas do interior é diferente da capital. Na capital, você está lidando com as empresas aí à sua frente, com as universidades à sua frente. É outra reivindicação. Mas o mínimo que nós queremos é de respeito e de reconhecer que existem povos indígenas de fato. É isso. Excelente. Você se sente confortável em dar nota, Alva, para os candidatos, para os planos de governo que você observou, avaliou dos candidatos à Prefeitura de Manaus? Como é que é? Você se sente à vontade em... Pode repetir, por favor? A minha última pergunta, se você sente à vontade em atribuir, neste momento, notas de 0 a 10 aos planos de governo dos candidatos de Manaus, a Prefeitura de Manaus, em relação à questão indígena. Sim, a questão indígena, como eu falei agora nesse momento, então, eu assim, como foi uma leitura rápida, né, Rosiane, eu prefiro não dar nota nesse momento, né, eu precisaria avaliar mais, né, como eu fiz uma leitura bem rápida para ver a questão, eu usei duas palavras, como eu te falei, né? Então, assim, foi de povos indígenas e depois eu usei indígenas, certo? Então, para eu poder pesquisar os planos de governo. Então, assim, no geral, eu só peço, né,
aos candidatos aí que priorizem, né, a questão indígena. Então, eu não me sinto assim de avaliar nesse momento, como professora que sou, né? Eu prefiro assim que eles reflitam bem o que eles escreveram, entendeu? Eu jogo isso para eles mesmos se avaliarem, né? Como eles não têm colocado assim, a questão indígena como prioridade na pauta deles. E aqui eu quero, inclusive, aproveitando essa nota, né, dizer também que Manaus está passando por um momento crítico. E se nós não fizermos algo de fato, se nós não priorizarmos a questão dos povos indígenas, a tendência é piorar. Então, nesse sentido, até que ponto nós estamos valorizando, né, os povos indígenas? E são eles que têm valorizado, que têm colocado as nossas árvores em pé, que têm protegido a natureza. Então, eu jogo essa avaliação para os próprios candidatos, tá bom, Rociane? Olha, eu não sou educadora, como jornalista eu daria 0 para todos os planos, ouvindo tudo que você relatou. Mas, olha, a gente fecha essa média na próxima terça-feira, então, se ainda for possível, claro que eu sei que o seu tempo é extremamente concorrido, para a gente ter também nessa avaliação, a gente está vendo avaliações setor a setor, para ter também sobre a avaliação dos povos indígenas. Nós consideramos fundamental aqui pela cobertura e pela proximidade que o movimento indígena permitiu que nós tivéssemos para entender a realidade dos indígenas também em Manaus. Alva, muito obrigada. Toda sorte aí na sua agenda em São Gabriel. Um abraço para São Gabriel. Nós somos aqui, eu pelo menos sou apaixonada por São Gabriel da Cachoeira. Queria estar aí com você também em São Gabriel. Um abraço para todo mundo. Obrigada por esse momento com a gente. Tá bom. Boa tarde. Até mais. Parabéns, hein? Obrigada. E aí, Rosiane, a sua avaliação já deu a nota, na verdade, eu ia perguntar depois dos questionamentos, dos apontamentos da Alva a respeito dos povos indígenas, o que tem, ela diz da falta de políticas públicas em todos os governos, até no do Amon, que ela disse que cita um pouquinho, mas quer sempre um pouco mais. O olhar é um pouco superficial, pelo que ela disse, fazendo uma leitura do que eu entendi aqui. Queria que você apontasse. Só citar a nossa verdadeira identidade não nos resgata como cidade. Acho que nós temos de romper com essa invisibilidade, com essa negação a respeito da nossa ancestralidade. Todos nós, ainda que não sejamos diretamente de um povo indígena, está no nosso rosto. Nós precisamos, em Manaus, deixar de ser exercer esse autorracismo. Nós precisamos nos aceitar como resultado desses povos todos, compreender a realidade da nossa cidade. Então, todos esses planos, eles não deveriam nem citar, eles deveriam ter como prioridade a verdadeira identidade da cidade. São vários ângulos que você verifica que os planos de governo, qualquer um deles que esteja apto e que a votação os coloque na cadeira de prefeito, está muito distante da realidade da cidade, no ângulo da educação, no ângulo do transporte, do trânsito, da segurança. A gente ouviu o relato ontem do orçamento, e agora também dos povos indígenas e da nossa verdadeira identidade. Semana que vem, essa semana ainda assim, a gente ainda vai ter a questão da saúde, da diversidade, na próxima semana, emergência climática e meio ambiente. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Alex Ferreira também já é ponto final por aqui. Ponto final por aqui.